Bom dia, boa tarde. Eu já ia no bom dia, hein? Eu acho que agora já dá para ver melhor ali, né? Qual que é o tema da nossa aula. Nós vamos mais uma vez buscar a Deus em oração. E a razão disso é muito simples, não é só um costume bom que nós temos de começar uma aula com oração. É importante que a gente se prepare devocionalmente para receber instrução na palavra. Principalmente quando o assunto é doutrina. Pensando que a gente tem que orar um pouquinho mais do que o normal. Doutrina é um assunto delicioso, bom, mas nós temos um pouco de receio de tratar disso, achando que doutrina é um ambiente que alegremente recebe a nossa controvérsia, não é? Que gosta de polemizar, que o objetivo da doutrina é saciar a nossa curiosidade intelectual. Não é. A doutrina faz parte de toda a vida humana. Não estou falando apenas daquele aspecto normal que a gente fala de igreja, de que tudo que a Bíblia fala, tudo que tem a ver com Deus, diz respeito à nossa vida. Mas tudo na nossa vida tem um aspecto teórico e um aspecto prático. Você pode dar esse aspecto teórico qualquer nome. Mas quando esse aspecto teórico, ele é o fundamento das suas ações, de verdade, você pode chamar isso de doutrina. E não somos nós, os cristãos, os únicos que usam esta linguagem. Os advogados, por exemplo, quando vão se referir às comuns interpretações da lei, secularmente falando, falam da doutrina do artigo tal. Você tem doutrina na engenharia, você tem doutrina na medicina. Não é diferente termos doutrina quando falamos de teologia. E eu gostaria de falar sobre 5 bons motivos para advogar, defender a ideia de que uma igreja deve ser doutrinada. Por que eu vou fazer isso hoje? Nós estamos nos preparando agora para uma próxima etapa. A partir do mês que vem, domingo que vem já é o mês que vem, nós vamos começar a aprofundar esses temas doutrinários que nós estamos aos poucos tecendo aqui. E como preparação, eu trouxe essa aula. Eu ia dizer que eu preparei, mas de todo não é bem verdade. Eu preparei essa aula para uma outra circunstância, para uma outra ocasião. No final de semana que vem, embora eu já dou o aviso e emendo na questão. Então, eu estarei de férias a partir de amanhã. Mas na semana que vem eu estarei numa igreja lá em Rondônia. Então, quem quiser encomendar os abraços, o último dia é hoje, para que eu leve para Rondônia. E eu estarei em Porto Velho falando no Encontro da Fé Reformada. Ano passado, convidado para falar no Encontro da Fé Reformada numa outra cidade, a pessoa que me convidou, um presbítero, pediu para que, num determinado momento, eu falasse, ainda que da perspectiva do aconselhamento bíblico, mas que eu falasse um pouquinho sobre a necessidade de doutrinar a igreja. Estavam tendo dificuldades, porque os pastores estavam ensinando doutrina e havia um certo desconforto da igreja em receber a doutrina. E quando a gente ouve com ouvidos mais amigáveis quem vem de fora, eles falaram: por que você não fala qual a importância disso? Então, nós começamos a falar sobre isso. Vocês já viram uma parte desse material, quando eu falei sobre a importância da doutrina na vida da igreja, me referindo à música. E hoje eu vou falar sobre 5 bons motivos para que a igreja seja doutrinada. E aí tirar alguns mitos, voltar a alguns temas conhecidos. Nem tudo que eu vou falar aqui é novidade, talvez a perspectiva seja a aplicação, mas o conteúdo, de maneira geral, não espero que seja uma novidade. Tá ok? E assim a gente vai sabendo aqui na nossa igreja o que eu tenho tido a oportunidade de falar em outras igrejas e o que Deus tem feito por lá e por aqui. Não fiquem assim, mas preparou para falar lá, vai falar aqui. A maioria das coisas que eu faço eu preparo para vocês e levo para lá. Então hoje eu só estou fazendo um caminho diferente. Porque muito do que eu preparo para Poá eu acabo levando para fora. Que é o que as pessoas querem saber, não é? O que é que você faz lá em Poá, o que você ensina lá? E aí eu pego e levo. Então estou fazendo um caminho inverso para que no final a gente se equalize aí, tá ok? Então dei uma reformulada, uma mexida para hoje, tirei algumas referências que não
não nos importavam tanto, e cá estamos para estudar. Deixa eu mexer aqui que eu mexi errado. Cá estamos para estudar os 5 bons motivos para que você conheça a doutrina. Na verdade, antes de orarmos, eu não vou dar 5 bons motivos para você conhecer doutrina, eu vou dar 5 bons motivos para que eu ensine. E aí eu espero que vocês absorvam essas verdades. Isso aqui foi inicialmente falado para a liderança da igreja e depois pediram para que eu falasse para a igreja. Então, eu entendo que de fato são 5 bons motivos que a igreja deve conhecer para que o pastor ensine doutrina e, por consequência, vocês acabam fazendo as implicações do porquê eu preciso ouvir isso. Ok? Vamos orar então? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pedir ao nosso irmão e presbítero em disponibilidade, Alípio, que peça a Deus a bênção dele para o nosso momento de estudo da palavra. Vamos orar. Está chegando o microfone aí, Alípio. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos tem concedido este privilégio e por isso, ó Deus, nós estamos alegres. Queremos te pedir, ó Deus, agora que continue a nos abençoar, a nos ensinar, a nos instruir, para que possamos, ao ouvir a Tua palavra, possamos colocá-la em prática. Sabemos, ó Deus, que este assunto que será tratado e que continua a ser tratado é um assunto, ó Deus, que devemos levar para as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, ao ser doutrinados, possamos te servir melhor. Fique, Senhor, com o pastor que estará abordando este assunto. Fique, Senhor, conosco, para que possamos receber a Tua palavra como vinda de Ti para os nossos dias. Prepare o nosso coração, fale, Senhor, conosco. É o que nós te rogamos nos méritos de Jesus. Amém. Tudo que nós vamos falar, basicamente o que a gente fala, não foi que gritei não, hein, foi o Wilson. Basicamente o que a gente fala aqui é doutrina. Então, quando a igreja pergunta sobre oração, o que geralmente a liderança faz é falar sobre a doutrina da oração. O que significa essa expressão, a doutrina da oração? Significa aquelas coisas e entendimentos que a Bíblia reúne e que falam sobre oração. A Bíblia não tem um livro só sobre oração. Tudo o que você quis saber sobre oração. Não, a Bíblia não reúne as coisas tematicamente. Mas a doutrina pode fazer isso. Então, o que a Bíblia diz sobre música? O que a Bíblia diz sobre música no culto? Isso exige um processo de estudo, uma reunião do resultado dessa pesquisa e a formulação de alguma coisa que faça sentido. A gente dá o nome disso de doutrina. Tá? O que nós vamos ver aqui hoje, eu espero que não seja de todo novidade, diz respeito volta lá. Diz respeito ao que a gente conhece como 5 solas da reforma. Mas quer voltar, né? Tem que ficar aqui. Eu acho que eu... Parou? Tá bom. Para muita gente, quando a gente fala dentro da igreja reformada, dentro da igreja presbiteriana, que é a mesma coisa, ou pelo menos deveria ser, sobre os 5 solas, as pessoas podem pensar no sola de sapato, e não é bem isso. Em algumas igrejas, de fato, é assim. Eu me lembro como se fosse hoje, da primeira vez, sendo presbiteriano do berço, hein? Da primeira vez que eu ouvi a expressão reforma da igreja, e isso não me soava doutrinário. Eu me lembro dessas... Eu era adolescente, eu estava entrando na igreja e vi um cartaz lá. Sabe aqueles momentos que você cresce e resolve ler o que a sua igreja pendura na parede? Eu tive esse momento. E lá estava dizendo, aniversário da reforma. Só isso. Obrigado. E eu me lembro que eu li aniversário da reforma, dia 31. Eu falei, gente, a igreja nem terminou de construir, já vai fazer aniversário da reforma.
Mas não terminou as obras, achava que era um absurdo. Como um aniversário de reforma, gente. Reforma é um negócio que você faz e que acaba, né? E achava que era a reforma do prédio, e eles estavam se referindo à reforma protestante. Então, em alguns lugares, falar sobre reforma e sobre 5 pontos, o que será isso? A gente acaba ouvindo muito e se acomoda. Outras pessoas não conseguem entender a segunda referência. Tem gente que se perdeu na primeira. Não é dos 5 solas, dos 5 pés que pisaram a reforma, de 5 pessoas diferentes. Não tem a ver com sola de sapato, sola do pé. Não. Mas tem muita gente que tende menos ainda a segunda referência. O que essa flor tem a ver com 5 solas? Que flor é? O que a margarida tem a ver, não é? Olha lá. O que a margarida tem a ver com 5 solas? Não é isso? Quem entende bem de doutrina, bate o olho na flor e sabe que aquilo não é uma margarida, aquilo é uma tulipa. Muito bem, vocês estão melhores do que eu. Ok. Quais são os 5 solas da reforma? Então está ali, não é? Primeiro, em redondinho, está em latim, como eles nasceram, e embaixo está em português, não é? Sola fide, ou somente a fé. Você pode acompanhar comigo aqui, eu vou te dar uma força, tá? Sola fide, aqui está em português, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Aqui de cabeça para baixo, solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Eu sei que você está lendo aqui gratia com T, mas para quem não sabe, em latim o T faz som de C, não é? Igual a tal da rua Helvétia, que ninguém nunca acha quando você manda procurar a rua Helvécia, né? Ela está escrita com T. Lá está a primeira igreja presbiteriana do estado de São Paulo. Somente a graça, sola gracia, e soli deu glória, somente a Deus glória. Esses são os 5 solas da reforma, não é? O que aconteceu? Como é que esse negócio nasceu? Rapidinho, a gente já conhece a história, só para lembrar, 5 solas são diferentes de 5 pontos do calvinismo. Muitas pessoas acham que são a mesma coisa, porque são em número de 5, e são histórias diferentes. Os 5 solas a gente já estudou. E acho que a gente também já estudou os 5 pontos do calvinismo. Hoje eu quero mostrar que os 5 pontos do calvinismo, que não são toda a doutrina do calvinismo, não é tudo que nossa igreja tem a oferecer e ensinar, mas eles são apenas 5 bons motivos para que você conheça mais do que essa doutrina diz. Eles ficaram conhecidos como 5 pontos do calvinismo e formam um acróstico. Aí por isso você vai ter outra foto aí, né, de girassol. Vocês estão vendo ali no cantinho. Não é um girassol. Que forma um acróstico aí que dá o nome da tulipa, né? Então por isso, a gente tentou aqui fazer um bem bolado para aparecer uma tulipa em português. Mas esse nome da tulipa, esses nomes que formam a tulipa, não são em português. Então é difícil ver como é que isso nasceu em português. Tá? Na verdade, forma tulip em inglês, e aí as expressões em português ficam meio estranhas, mas eu estou colocando em português aqui por motivos óbvios, né? Estamos no Brasil, essa é a nossa língua. Quais são os 5 pontos do calvinismo? É a mesma coisa dos solas da reforma? Não, acabei de dizer quais são os 5 solas da reforma. Tá? Agora nós vamos ver os 5 pontos do calvinismo. Outra coisa, é isso aqui que nasceu, vou mostrar uma fotinha aqui, dos remonstrantes, daquele movimento arminiano. São os 5 pontos do calvinismo, não tem nada a ver com sola da reforma. Tá? Total depravação ou depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, estou lendo do jeito correto, você vai acompanhando ali no encaixe. Graça irresistível e perseverança dos santos. Esses são os 5 pontos da reforma. Esses são os 5 pontos resultados de uma provocação dos seguidores desse camarada que você está vendo na foto, Jacó Armínio.
Tá? Eles tiveram sua origem a partir de um protesto, por isso remonstrante, é uma coisa, protesto. Não é? E eles, em 1610, apresentaram ao Estado da Holanda um protesto, um manifesto pedindo para que os documentos de fé da igreja fossem alterados para se conformar com o entendimento daquele grupo que era seguidor de Armínio que se dizia calvinista, diga-se de passagem, e isso aconteceu um ano após a morte de Armínios. Então o que aconteceu? Que lá no sínodo de Dort, recebeu-se o documento com o que eles chamaram de os 5 pontos do arminianismo. E foi o sínodo de Dort, em resposta a isso, que apresentou os 5 pontos do calvinismo. Então, eles achavam que a doutrina havia sido pervertida, queriam que os símbolos de fé deles se conformassem com o entendimento arminiano. O sínodo de Dort, nessa cidade aí, Dordrecht, na Holanda, se reuniu lá e disse: não, nós vamos defender a doutrina como ela sempre foi, e respondeu. Nunca foram alterados os documentos de fé, nunca foi alterada a doutrina. Esse documento foi produzido em resposta. Então, como é que você deve pensar nisso? É como se a gente escrevesse um documento para o Supremo Concílio, pedindo que o Supremo Concílio alterasse os nossos documentos de fé para se conformar com os cinco verdades aqui dos poaenses, digamos. E o Supremo Concílio responde com os 5 pontos do presbiterianismo, dizendo: olha, o primeiro ponto dos poaenses está errado. O que a gente defende como igreja é isso aqui, ponto 1. O 2 está errado por causa disso. O que a gente defende é aqui, ponto 2. E caberia a nós ou não aceitar, permanecer, defender e aprender, rejeitar, sair, viver a sua própria vida, se perder onde Deus quer que a gente vá. Adivinha qual foi a escolha dos nossos irmãos arminianos daquela época? 8 anos depois, o sínodo dava a sua resposta e 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e outros países da Europa, 154 calorosas sessões, e sai os 5 pontos do calvinismo. Eles decidiram sair. Não sabemos quais igrejas foram fundadas daí, mas só você olhar em volta que você encontra facilmente aí o resultado dessa briga do passado. Quais são os 5 bons motivos para se ensinar doutrina para a igreja? Não é ensinar só isso que você está lendo aí, mas ensinar toda a doutrina. Eu entendo que os 5 pontos do calvinismo são 5 bons motivos para isso. Ou seja, se você já matou a charada, eu estou usando doutrina para dizer que ensinar doutrina é bom para a igreja. Não tinha outro jeito, não é? Que outro jeito eu ia usar para fazer isso? Primeiro bom motivo para que a gente aprenda doutrina é porque sofremos de um mal chamado depravação total. Só que muita gente entende isso aqui errado. Acredita-se que quem creia na total depravação, esse alguém acredita que o homem é tão mau quanto poderia ser, que o ser humano é malvado, mau, e por aí vai, terrível. Mas isso não é o que a doutrina da depravação total diz. Embora tenha ser humano que, se a gente soubesse que ia ser tão mal na idade adulta, não tinha deixado crescer, não é verdade? Né? Então, é que nascer não tem como impedir, né? A gente matava no ninho, como dizem os matreiros aí com alguns passarinhos. O que a doutrina da depravação total diz? Será que alguém sabe explicar? Diz que a gente é malvado, é isso?
Diz que a gente nasce em pecado, é isso? O que a doutrina da depravação total diz a bem da verdade? Será que sabemos? Ou será que sabemos é uma pergunta retórica, mas eu finjo que vou beber água e você começa a dar a resposta aí. Ok, depois dessa manifestação lúdica da parte de vocês, ninguém gostaria de arriscar sobre o que essa doutrina ensina? Será que é isso que a doutrina da depravação total diz? Os contrários querem dizer sim, os favoráveis não. Só o Jonathan ali para apoiar o pai, né? Será isso? Então temos aqui uma polarização. É claro, ainda bem que são dois presbíteros, né? Qualquer lado que se você votar, você vai estar certo, né? Eu estou com um presbítero, né? Alguém gostaria de concordar, discordar? Pois não? Só presbítero falando hoje, hein? Falando em doutrina. Depois dessa, Alípio, ninguém vai discordar. Ok. É isso que nós temos ouvido, que a doutrina da depravação total ensina que não nascemos inocentes, que nascemos em pecado, e que nosso coração é mau, o desígnio do nosso coração é mau, e que o pecado veio através de Adão, etc. Mas não é isso que a doutrina da depravação total ensina. Essa é a doutrina da origem do mal e a doutrina do pecado. A doutrina da depravação total, ela ensina outra coisa. Então repare, a pergunta é: o que esta doutrina ensina? Esta doutrina ensina outra coisa. Eu gostaria de dizer de maneira tão bonita, mas como tem gente que já disse, o justo é dizer a citação, né? Então, John MacArthur diz o seguinte: fomos corrompidos pelo pecado em todo o nosso ser. Os teólogos se referem a essa doutrina como depravação total. Isto não significa que os pecadores descrentes são sempre tão ruins quanto poderiam ser. Isto não significa que a expressão da natureza humana pecaminosa é sempre vivida em sua plenitude. Não significa que os descrentes são incapazes de atos de bondade, de benevolência, boa vontade ou altruísmo. Reparou? É assim que você tem aprendido. Depravação total é a doutrina que diz que você tem que desconfiar de todo mundo que não é crente, que tudo que eles fazem é por interesse, que não existe altruísmo verdadeiro ou resquício de bondade, todo mundo é um bárbaro, é um sanguinário. O caos e a desconfiança estão sendo espalhados, porque a doutrina da depravação total pisa no freio. A doutrina da depravação total não ensina isso. Você não conhece a doutrina da depravação total se você afirma que não existem atos de bondade verdadeiros vindo da raça humana, porque somos depravados totalmente. Não é isso que a doutrina ensina. Não é isso. Mas nós não nascemos em pecado, pastor? Nascemos. Quem vai discordar, o Alípio leu o texto lá. Quem discordar vai ter que discordar da Bíblia. Maus lençóis, não é, Alípio? Tem como discordar. Está lá. Mas a doutrina ensina isso? Não. O texto ensina isso. Mas a doutrina não está olhando só para um texto. A doutrina olha para o todo das Escrituras. O que é que a doutrina diz? Tem que conhecer essa doutrina. Essa doutrina diz, sim, que nada disso possui qualquer mérito diante de Deus. Quando
um artista desses vê uma catástrofe natural acontecendo, e ele tira do seu bolso um dinheiro que a gente está sonhando juntar, ele tira para dar de doação, para ajudar alguém, e alguém fala de solidariedade, de altruísmo, pessoas que acham que conhecem a doutrina da depravação total desconfiam que ele só fez aquilo para ter desconto no imposto de renda. Isso não é depravação total. Talvez seja depravação da sua cabeça, mas não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia está dizendo é que não interessa o quão solidário, bondoso, artístico ou belo o que você faz é ou produz. Isso não é puro. Isso significa que o pecado manchou cada área, cada esfera, cada aspecto dimensional do nosso ser. Está tocado tão radicalmente pelo pecado que Deus não aceita como culto. Então, foi bondade? Foi. Vai dizer que você só conta com bondade de crente. Vai dizer que nunca nenhum ímpio foi bom com você. Já quem já sofreu bondade de ímpio? Bondade, aquela que foi boa. Já? Aí você fala, não é bondade não, pastor, que é depravação. Ele está depravado, miserável. Não, não é isso que essa doutrina ensina, meu querido. Depravação total significa que o mal contaminou cada aspecto da nossa humanidade, nosso coração, nossa mente, nossa personalidade, nossas emoções, nossa consciência, nossas motivações, nossa vontade. Pecadores não redimidos são, portanto, incapazes de fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Vamos explicar isso. O que a doutrina está ensinando? Não é que eu não seja, como ímpio, incapaz de fazer algo que Deus diz que é bom. Não é isso que a doutrina está ensinando. A doutrina está ensinando que quando eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, sendo ímpio, Deus não aceita. É muito pior. É muito pior. Porque se fosse a incapacidade de fazer coisas boas, isso seria um grande problema, porque vocês acabaram de dizer que já foram alvos de bondades de ímpios, ou seja, vocês provaram que ímpios fazem coisas boas. A Bíblia está dizendo que eles são incapazes de, fazendo essas coisas boas, agradar a Deus. É isso que a doutrina da depravação total diz. Então a gente usaria um outro texto, o texto de Isaías 64, verso 6. Quem achou? Já sai lendo. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundos, todas as nossas justiças como gatos da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. A ideia é a seguinte: não interessa o que eu faça de bom, a minha iniquidade está presente em tudo que eu faço. A minha iniquidade me arrebata. Ela tira fora do eixo qualquer coisa boa que eu consiga fazer. Deus não aceita isso como algo genuinamente bom, por mais bom que seja. E não sei se dá para entender, e nem é uma diferença tão sutil assim. Então repare, John MacArthur continua: eles são incapazes de amar genuinamente o Deus que se revela nas Escrituras. Eles são incapazes de obedecer de coração com motivações corretas. Isso porque nem sempre os crentes, conseguem obedecer a Deus com as motivações corretas. São incapazes de entender a verdade espiritual, são incapazes de ter fé genuína. Significa que os pecadores não têm capacidade de fazer o bem espiritual ou de fazer algo em prol de sua própria salvação quanto ao pecado. É isso que a doutrina da depravação total diz. Que não existe área do nosso ser. A total aí é de totalidade do ser, ou seja, que o pecado corrompeu, depravou todas as áreas do nosso ser. Para crentes,
que acham que conhecem depravação total, defendendo que nascemos em pecado e que o pecado nos faz pecadores de nascença, é curioso ver como tem crente que acha que os seus sentimentos e emoções não foram tocados pelo pecado. Se crescem na doutrina da depravação total, saberia que a gente não só se emociona errado, como a gente pensa errado, como a gente age errado, como a gente chega a conclusões erradas. A Bíblia vai chamar isso de estultícia. A Bíblia vai chamar isso de um monte de coisa. A doutrina vai chamar isso de depravação total. Então você não só se emociona errado. Quem é que já não se pegou emocionado em um filme torcendo pelo malvado? Vai dizer que não. Vai dizer que você não torceu pela... Não estou dizendo que vocês assistem novela, né? Para ninguém ficar ofendido. Mas digamos que você estivesse um dia assistindo novela, tá? Quem sabe alguns anos atrás, quando você tinha esse costume horroroso, né? Odiável de assistir novela. Você já, né? Você dá risada aí, né? Vai dizer que você nunca se pegou torcendo para a pessoa que está fazendo errado. Quem é o malvado da história? Vai dizer que você nunca se pegou torcendo para que ela largasse o marido e assumisse o seu romance adúltero com o mocinho. Mocinho que ele era moço, né? Largava o velho e ficava com o mais novo. Não é que ele era o mocinho da história, ele só era mocinho porque ele tinha pouca idade. Vai dizer que você nunca torceu pelo adúltero. Vai dizer que você nunca. Vai dizer que num filme eletrizante, daqueles que homem macho gosta de assistir, que tem tiro para tudo quanto é lado, sangue voando na tela, você não torceu para que o ladrão não fosse pego pela polícia, ou que ele não fosse descoberto na sua falcatrua. Você nunca se pegou nessa situação? Então você anda vendo pouco filme, né? Mas se você já não passou por isso, vou dar um caso real, para você ver como é que a gente pensa errado, como a gente é totalmente depravado. Mas se a gente reduzir a depravação total ao nascermos em pecado, então acabou-se. Acabou-se, não tem mais nada para a gente aprender. Que o diácono lá, isso aconteceu na igreja de um pastor, professor, que me deu aula dizendo que o diácono foi à frente pedir que a igreja orasse. Já contei esse caso para vocês, né? Que o caminhão dele estava passando a fronteira do Brasil e como os produtos que ele estava trazendo no caminhão não tinham nota fiscal, estava pedindo que a igreja orasse para que o caminhão dele não fosse parado pela alfândega, tá? Então, você pergunta, ele não concluiu que talvez ele estivesse pensando errado. Entendeu? Mentir é pecado, mas ele não achou que aquilo fosse mentira. Está vendo? Todas as áreas do nosso ser. E esse é só o primeiro ponto, tá? Então, esta visão humilha e desespera o homem que confortavelmente prefere a fé cega no culto da autoestima. Então, como é que a gente quer? A gente não quer saber que nós somos totalmente depravado. Estou falando de nascer em pecado, ser pecador. Estou falando que cada área do seu ser, como você está pensando e sentindo agora, você pode estar fazendo isso errado, mas mesmo fazendo isso certo, está tocado pelo pecado de tal forma que isso não é aceitável a Deus por si só. Por mais certo que seja. O pecado acaba sendo o grande problema do homem, não porque simplesmente nascemos em pecado, mas porque o pecado está em tudo e tudo que a gente faz causa problema. A gente consegue discutir por desvio de verba em empresa e discutir porque a pasta de dente não foi apertada do jeito certo. O pecado está presente em todas as formas que a gente discute. Pela maneira como os garfos estão sendo colocados e discute pela maneira como o dinheiro da empresa está sendo alocado nos seus setores. De coisas grandes a coisas pequenas, o pecado toca de tal forma que a gente arruma confusão por qualquer coisa. Fala a verdade. Até pelo jeito que uma pessoa olha para a gente. Chega aquele dia que você não está para muita conversa. Aquela pessoa com quem você já tem dificuldade resolveu finalmente olhar para a sua cara. Você já fala, olha, ó. Aí, já viu como ela me olhou? Olha lá, eu sabia. Por isso que eu não sento do lado dela. A gente consegue isso.
Como? Por que a gente consegue? Porque o pecado está presente. E, afirmando a doutrina que explica nossa condição de pecadores, relembramos e considerando o problema do aconselhamento em toda a sua extensão e gravidade. Gostaria de poder falar mais sobre isso, mas vou me limitar a resumir a grande verdade. A doutrina da depravação total implica a necessidade de redenção. E eu sei que a gente pensa em Jesus vindo ao mundo para salvar pecadores. Mas eu não estou falando de um redentor. Eu estou falando que a depravação total implica na necessidade de redenção. Um redentor nós já temos, e o nome dele é vastamente conhecido entre os seus seguidores. Alguém sabe? Ok. Mas eu estou falando que redenção não é escapar do inferno e ir para o céu. Mas em todas as áreas. Então, por exemplo, a maneira como eu falo é aceitável a Deus? Não! O salmista pede para que Deus sonde o seu coração e os seus lábios, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à sua presença. Então precisamos de redenção no falar. Precisamos de redenção da língua, redenção das palavras. Mas eu não sinto que eu devia estar cultuando a Deus desse jeito. Eu briguei com fulano, eu não me sinto. Aquele negócio de eu não senti que eu devia vir à igreja. Eu não senti. Você precisa de redenção dos seus sentimentos. Você anda sentindo errado. Crente que sente que não tem que ir à igreja, você acha que Deus vai colocar um sentimento no seu coração e você não tem que ir para a igreja? Então, se Deus colocar esse sentimento no seu coração, você está sentindo que hoje eu estou sentindo que eu tenho que ir para o inferno? Você não está sentindo isso não, né? Que vai que confirma. Você pode estar sentindo errado. Você pode estar sentindo muito errado. Um pastor do passado, chamado John Owen, alguém que vocês deviam conhecer mais melhor. Escreve difícil, mas não faz isso não, meu irmão. Cadê? Escreve difícil, mas profundo, homem crente, tinha problemas com certeza da salvação. Ele achava que tinha dias que ele não era salvo. Estava sentindo errado. Não tem dias que você se sente mal e não sabe nem porquê? Eu já estou irritado. Acontece muito com mulher, né? E com homem também. Eu estou irritado. Com quem? Não sei. Está sentindo errado, está precisando de redenção. É curioso como cada detalhe da nossa vida precisa de redenção. A maneira como a gente vê, a maneira como a gente recebe, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente ouve, precisa ser redimida. A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente sente, a maneira como a gente fala, faz, age, as nossas motivações. Reparou? Precisamos pegar o que Cristo fez na cruz e o seu significado e aplicar a todas as áreas onde o pecado tocou. Então, se fosse para dar um nome para uma segunda doutrina, se acreditamos na depravação total, isso implica a necessidade de redenção total. Então vê que não é uma coisa tão simples. Jesus veio para a gente ir para o céu. Oi! Não. Redenção vai muito além disso. Você tem que redimir os seus relacionamentos, redimir seu casamento, redimir criação de filhos, redimir resposta de filho para pai, redimir o seu trabalho. Você fala, nossa, mas é muita coisa. Não é. Pega Paulo aos Efésios, você vai ver que a sequência é essa. Deus redime o casamento, está lá, né? Efésios 5. Redime o relacionamento do marido com a esposa, redime o relacionamento da esposa com o marido, redime o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos senhores, dos servos. Precisamos de redenção em tudo. Você fala, mas isso a gente já sabe. Isso é o capítulo 5. Mas se você ver o capítulo 4, você vai ver que tem redenção da língua, redenção do trabalho. Dá uma olhada lá. Ele fala, tira o velho homem, põe o novo, e agora fale cada um a verdade com o seu próximo. Deixa a mentira, fala a verdade, deixa de roubar, passa a trabalhar. Redenção nos mínimos detalhes. Aí você me pergunta, por que é importante aprender sobre isso e doutrina na igreja? Porque doutrina é o que a redenção de Cristo tem a dizer sobre cada área da sua vida. Você precisa, desesperadamente,
de doutrina? Porque a doutrina vai dizer como a redenção chega às palavras, às motivações, às emoções, aos pensamentos. É isso que a doutrina faz. Esse é o primeiro ponto. Tá claro? Dá tempo para mais um ponto? Então vamos ao segundo ponto. A doutrina da eleição incondicional. Será que a gente sabe o que é a doutrina da eleição incondicional? Já temos alguém lá no fundo? Foi nem eu falei, nem eu ofereci ele. Tchau comigo. Bem, eu diria que um pouco de sim, um pouco de não. Sim, tem a ver com graça comum, esse resquício de bondade humana, e também tem a ver com o resquício de imagem de Deus que todo ser humano carrega. Nós somos a imagem de um Deus bom, perfeito, limpo, puro, carinhoso, e há um resquício disso em nós. Há também a graça comum, que impede que a gente seja tão mal quanto poderíamos ser. Então, se você nega a doutrina da depravação total, reduzindo ela a dizer que a gente é tão mal quanto a gente pode ser, você acaba negando a graça comum. Você vê que não tem nada a ver, a graça comum é a doutrina que diz que nós não somos tão maus quanto poderíamos ser. O ímpio, né? Crente é alvo da graça especial e não da graça comum. Ou seja, ele pode produzir coisas boas, etc. E vai. Então eu diria que sim, em parte isso, em parte graça comum e em parte imagem de Deus. O homem não deixou de ser totalmente referenciado em Deus. Ele perde essa referência, mas não completamente. Então sim, podemos dizer que uma parcela disso se deve à graça comum e a outra à imagem de Deus. Eleição incondicional. Vamos de novo, quem se habilita? Agora pode ser os diáconos. Não, Tiago já falou aqui, não, né? Põe pro conselho, né? A junta está quieta. Alguém gostaria de se habilitar? O que é eleição incondicional? Chato. Você leu. Não, tá quase aí. Então vamos conferir para ver se é isso mesmo. Eleição incondicional é a doutrina de que Deus elege ou escolhe, então eleição, elege ou escolhe, aqueles a quem Ele vai salvar. Tá? Não é a quem Deus, a eleição incondicional diz respeito àqueles a quem Deus vai dar condições financeiras melhores do que as outras. Não, Deus pode ter escolhido salvar o pobre e o rico. Tem gente que acha que Deus só salva pobre. E tem gente que acha que Deus só salva rico. Classe média vai tudo para o inferno. Não estamos falando disso. Vamos tirar um pouco a cabeça dessas coisas. Que Deus escolhe... É claro que Deus governa e escolhe os mínimos detalhes, mas não é disso que estamos falando. A doutrina diz que Deus escolhe ou elege quem Ele vai salvar, e a palavra incondicional diz respeito a isso aqui, sem levar em conta qualquer mérito ou condição. Daí essa palavra enorme que o Jonathan usou, né? Incondicionalmente. Ou seja, sem o uso de condições da parte de quem vai ser salvo. Ou seja, ele é bem diferente desse pseudo-evangelho que você está ouvindo por aí, onde Deus quer salvar, mas existe uma condição. Tem que fazer qualquer coisa. Tem que contribuir, tem que ter fé, tem que fazer campanha. O que mais precisa fazer? Orar no monte. Deixa Jesus entrar. Bom, vocês conhecem bem esse evangelho que eu estou vendo, né? Então, mas não é isso. A gente também oferece um evangelho que não tem a ver com eleição incondicional. Eleição incondicional diz o seguinte:
Deus resolveu te salvar. Mas o que eu fiz para merecer isso? Na verdade, você fez para merecer o contrário. Aí Deus resolveu te salvar mesmo assim. Falei, o que eu preciso fazer? Nada. Tá, mas nada é muito pouco, né? Não, para ser salvo você não precisa fazer nada. Mas eu não vou falar com ele, eu estou falando com ele porque sempre que ele pensa no que ele é, em como ele tem servido ao seu Senhor, ele vê que ele não tem merecido ser filho do Deus vivo. Não é, Cleito? Então, eu estou falando que eu sei que ele sabe disso, né, Cleito? Você sabe disso. Então, o que eleição incondicional significa? Significa que Deus não impôs condições, nem olhou para os seus méritos. Na eleição condicional do arminiano, se dizia que Deus viu que você ia crer, então já que você ia crer, para não deixar você crendo no vácuo, Ele te elegeu. Isso não é eleição incondicional. O que é que você fez para ser salvo? Resposta? Nada. E o que é que você pode fazer para perder a sua eleição? Por que nada? Porque você não fez nada para ganhar. Agora, para perder, você já fez bastante coisa, não fez não? Falei, eu não, pastor, eu estou aqui, ó, firme. Essa é a doutrina da Igreja Apostólica Católica Romana, de que você é salvo pela graça até o dia da sua conversão, mas dali para frente você tem que tomar cuidado, senão, se tropeçou, fez errado, perdeu. Mas, com esse solo da buzina, mas é assim que muitos de nós se comportam dentro da igreja presbiteriana. Não enxergando, tolerando, desejando até, que pecadores pegos em seus pecados sejam redimidos e reintegrados. Por quê? Porque nós não acreditamos em eleição incondicional. Nós acreditamos em justificação pelas obras. Justificação pela fé é o resultado daquela raiz chamada eleição incondicional. Significa que a gente não vai mudar? Significa que, já que é assim, não preciso fazer nada, então vou viver minha vida do meu jeito? Não. Pelo contrário, a eleição é o fundamento da mudança de caráter. Deus não escolheu apenas que você seria salvo, mas que você seria transformado de glória em glória até a perfeição que será alcançada no retorno do Senhor. Então não quer dizer que a doutrina da eleição estimule o pecador à licenciosidade, a viver de qualquer jeito, ao marasmo espiritual, mas também te liberta do legalismo. Nada do que você faça vai deixar Deus mais propício a você. Essa semana, eu tinha uma rádio no meu, naquele negócio do aparelhinho lá, né? Você vai escolhendo a rádio número 1, rádio número 2. Eu tinha uma rádio lá que mudou, compraram a rádio, ela mudou. Aí eu tive que escolher outra rádio, encontrei uma rádio legal lá, primeiro dia, assim, escolhi lá, pá, falei, nossa, tá tocando esse cara que eu conheço. Não era o Cleiton, não. Mas ele estava tocando lá um tal de Leonardo Gonçalves. Eu falei, que bacana. Arrependimento matasse. Era uma rádio evangélica bem comum. Aí está fazendo bem sucesso. Não vou falar o nome, não. Para que ninguém morra sabendo o nome da rádio, né? E tenhamos todos vida. E aí eu estou ouvindo a rádio. Eu não falei o nome, né? Aí eu estou ouvindo a rádio. Em determinado momento, uma das cantoras falou um negócio que me incomodou muito. Porque agora deve estar na moda, já é a segunda, não era a mesma música, mas eu ouvi essa mesma frase em duas músicas, de que a pessoa queria servir a Deus, queria adorar a Deus, queria amá-lo. Em determinado ela falou, eu quero chamar sua atenção com a minha fé.
Opa, não, gente, o que esse povo aprende de doutrina? Aí eu lembrei, certamente é de uma dessas igrejas, imaginei eu, nas minhas loucuras, eu e meus botões, que talvez ela fosse de uma daquelas igrejas que não gosta muito de doutrina. Gosta que o Espírito fale, mas desde que ele fale mudo, ele pode falar o que quiser. Porque doutrina é Deus falando de modo que a gente entenda. Quando Deus fala e a gente não entende, é gostoso de ouvir, mas é igual música em inglês. A gente gosta da balada, mas não faz ideia do que está falando. Não é assim? Aí você vai traduzir e você fala, não, coisa feia. Não concordo com isso não. Mas quando você não ouve, né? Você vai, que bonitinha. Então, é a mesma coisa. Deus falando e a gente não entendendo, é música que a gente ouve só os barulhos, mas não usufrui de nada belo disso, né? Vira Let It Go, né? Do Frozen. Let It Go, vai. Você não sei nem o que é isso. A eleição é segurança e consolo àquele que se descobriu pecador e totalmente depravado. Não, volta lá. A gente fala sobre isso depois. Vamos encerrar por... Não, acho que dá tempo de falar mais um. Aí sobra... São 5, a gente volta... Só para eu não deixar de falar, a eleição é segurança. Essa foi uma das primeiras coisas... Essa foi a primeira doutrina que me fez parar de evangelizar. Eu era arminiano. Não sei quantas de vocês já sabiam disso, ou se lembravam, porque eu já falei. Eu era arminiano. Aí eu sei o que você está pensando aí, mas ele não era presbiteriano? Sim, eu era arminiano, fui ensinado arminianismo dentro da igreja presbiteriana. Eu já fui de tudo, e tudo dentro da IPB. Então eu era arminiano, dispensacionalista, achava que ia ser arrebatado. Era um negócio horroroso, que eu saía de casa e não sabia se ia voltar. Aí a minha mãe falava assim, o Rio de Janeiro é perigoso. Eu falei, não, posso ser arrebatado. Achava que era assim, não é? Estava viajando na maionese. E aí conheci o calvinismo, e a primeira eleição com a qual todo arminiano para, não é a principal do calvinismo, não é? Não é a soberania de Deus, mas a eleição. E eu me lembro que eu parei de evangelizar por conta dessa doutrina. Gastei bom tempo pensando em algumas doutrinas que mexiam com evangelização. E quando finalmente, anos depois, olha só que curioso, eu entendi a eleição, foi a doutrina que me motivou a evangelizar novamente. Mas aprendi a evangelizar, não é sair falando para todo mundo, põe o microfone no máximo aí que agora a gente vai falar para a rua. Que isso que é pregar para as multidões. Não. O que eu aprendi foi que se eu tenho certeza de que o meu trabalho missionário vai ter qualquer êxito, porque veja, você tem que evangelizar, e as pessoas têm que crer no que você fala. Você não está pregando no evangelho? O evangelho não está pregando no evangelho? Você está pregando no evangelho? Pregou o evangelho, certo? Digamos, você pregou o evangelho. É verdade que você está falando? Ele tem que crer, não tem? Se ele não crê, ele está lascado. Eu achava que isso dependia de mim. Eu achava que convencê-lo dependia da minha habilidade de levar a palavra, de ser convincente, de ser profundo, ou de ser lúdico, engraçado, boa pinta. Eu fazia de tudo. Circo. De gritar no ouvido dele, de chorar, de emocioná-lo. Você vai criando vários artifícios, porque o seu alvo é fazer a pessoa crer. Pegar o cara, né? Pegar o cara. Com o tempo você vai descobrindo que você já mudou a mensagem. Já mudou o resultado final do evangelho. Jesus já não é mais aquele da Bíblia. Você já vai alterando alguns textos, vai deixando de ler outros. Quando você vê, você já não está mais falando aquilo que você estava falando no começo da mensagem. Você para de preocupar com fidelidade e passa a se preocupar com numeridade. Você quer gente. Eu tinha um caderninho que andava comigo, um pouquinho maior que o iPad, um pouquinho menor que o iPad, para eu anotar o número de almas que eu tinha ganhado, porque vai que eu sou arrebatado e mamãe não está perto. Então
Pietro andava com aquilo ali que se Jesus aparecesse, eu falei, tá aqui, ó. Já ganhei aqui uns 2, 3, pelo menos para entrar dá, né? Morri de medo de ir para o inferno. Quando eu descobri que não depende de como eu falo, mas depende do Espírito Santo trabalhar no coração, e Ele escolheu fazer isso com quem e quando, desde antes da fundação do mundo, eu parei de querer que as pessoas creiam no que eu falo e passei a procurar ser fiel com o que eu falo, para que quando elas crescem no que Deus disse realmente. Quem é? Cadê? Oi? Claro que deve, mas a sua preocupação não é se a pessoa vai crer, mas se o que você está falando é a verdade. Absolutamente que sim. Absolutamente que sim. E isso dá coragem, porque se a pessoa está morta em seus pecados, e cabe a ela decidir, e você não pode fazer nada para convencê-la, a minha pergunta é: quem te garante que alguém, algum dia, vai crer no que você fala? Por mais fiel que seja. Quem garante? Você já está pensando como calvinista. Quero saber se você fosse arminiana. Sim, mas repare que o que eu coloquei aqui é segurança e consolo. Você está falando isso, mas pensa num ente querido que você gostaria de ver no céu e que você sabe, você finge, não estou dizendo você, mas todos nós fingimos que não, fechamos os olhos para nos enganar, que essa pessoa conhece a verdade, ela está claramente perdida, mas ela conhece a verdade, eu vou me enganando, eu gostaria que ela cresce, mas eu não falo do evangelho para ela, porque eu já falei e agora é um problema dela. Pense nessa pessoa que você sabe lá no fundo que está indo para o inferno, mas que você adoraria de se regozijar com ela na Santa Ceia. E agora diga que você só prega e isso é um problema dela. Não dá, dói demais. Mas quando você sabe que não depende de você, e que sim, não tem nenhum problema você dizer que a culpa disso é de Deus, porque Ele é quem escolheu. E Ele não fez isso por causa dos méritos. Pessoas que vão para o céu não merecem o céu mais do que quem não vai. Então você... Gente, não é para tanto. Sim. Sim, orar por ela, sim, com ela. Mais para frente a gente volta nesse assunto, porque nós vamos falar sobre oração a partir dos próximos domingos. Eu vou voltar nisso, terminar e emendar no assunto de oração. Semana que vem, o reverendo Eliomar já entra no assunto oração com os irmãos. Oração, não vai dar tempo de falar, mas oração talvez seja um dos problemas do nosso cristianismo moderno. Se a gente não sabe o que é depravação total ou eleição incondicional, eu não arriscaria dizer que a gente sabe o que é oração. Repare, eu só estou tentando ler o meu tempo. As pessoas mandam em Deus quando oram. Isso é um indício de que elas não sabem orar. Elas são repetitivas, enfadonhas e não sabem o que dizer para Deus quando oram. É um indício de que não sabem o que é oração. Então, quando a gente começa... Tem quem saiba, claro, e a gente realmente acha que sabe. A Bíblia adianta que ninguém sabe orar como convém, então não é oração de um ou de outro. A gente talvez goste de oração de outro, mas essa não é a questão. Vamos estudar o quê? Como é que a gente aprende sobre oração? É vendo os outros orar? Não. A doutrina da oração é o segredo. Então, repare, 5 bons motivos para ensinar doutrinariamente a igreja. Então, se a gente quer saber sobre como orar, a pergunta que a gente tem que fazer, o pedido que a gente tem que fazer é: ensina a doutrina. Porque ensinar a orar a gente pede para Jesus. E o Espírito vai ensinar a gente a orar atuando em nós, está lá. Mas o que a gente tem que pedir é: ensina a doutrina da oração. E deixa o restante que a gente vai fazendo. Então,
a gente se aprendendo a doutrina, a gente vai consertando os outros lados. Segurança e consolo. Segurança de que o que você faz não é vão, alguém vai crer, porque Deus elegeu. E consolo, porque se não crerem, não é culpa sua. Não é culpa sua. E tem muita gente que se martiriza. Ai, meu Deus, se eu tivesse feito, falado, fazido, a pessoa tinha crido. Não. Não é assim que as coisas funcionam. Na próxima aula, que não vai ser semana que vem, eu falo sobre expiação limitada. Dever de casa. Quando eu voltar, 15 dias, e eu perguntar sobre expiação limitada, você já ter tempo de ter estudado sobre isso e vir com a resposta na ponta da língua. É um desafio. Vamos ver quem vai assumir o desafio para si e voltar com a resposta aí na ponta da língua. Gente, nosso tempo já está indo, eu já avancei alguns minutos aí, 6h15 é o nosso horário, são 6h09 agora. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode fazê-lo nesse intervalo, mas eu preciso encerrar.